Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Uma boa noite para nós. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare, que a gente possa realmente assimilar toda a energia benéfica que se encontra nesse ambiente. Nós agradecemos muito pela presença. Todos somos instrumentos de Deus, a gente sempre frisa isso em todas as reuniões. Podemos ajudar aqueles que a gente conhece e que estão necessitados. Nós estamos aqui e o nosso pensamento é força. Então vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Encarnação nos diferentes mundos, parte 1. A reencarnação é o meio pelo qual o espírito progride, aprende com a experiência e avança moralmente. Nas múltiplas existências, cada vida corporal representa uma oportunidade de reparação, crescimento e desenvolvimento das virtudes. Este estudo convida à reflexão sobre a justiça divina, o sentido das provas da vida e o destino espiritual do ser humano. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Comentário de Kardec. Resumo. Todos os espíritos caminham rumo à perfeição e Deus, em sua justiça de bondade, oferece múltiplas existências corporais para que possam progredir. A reencarnação explica as desigualdades morais, garante a imparcialidade divina e permite ao espírito reparar erros e concluir aprendizados não realizados em uma única vida. A doutrina da reencarnação fundamenta a esperança, fortalece a coragem diante das próprias imperfeições e assegura que nenhuma experiência adquirida tardiamente se perca, pois poderá ser aproveitada em novas existências. Esse livro, como eu sempre falo, ele é fantástico. Então nós estamos vendo que se não existisse a reencarnação, a nossa vida perderia totalmente o sentido. Podemos pegar os últimos parágrafos aqui. Por exemplo, a reencarnação explica as desigualdades morais, garante a imparcialidade divina e permite ao espírito reparar erros e concluir aprendizados não realizados em uma única vida. Então, o nosso período de estadia aqui na Terra ele é muito curto para que a gente possa realizar tudo aquilo que nós almejamos em termos espirituais. Até em termos materiais, muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos que não se realizam. Muitas vezes por escolhas nossas, não muito certas, e muitas vezes pela circunstância. Até na questão antes que nós estamos comentando aqui, ele disse o seguinte, como que às vezes não depende de nós certas circunstâncias da nossa vida. Então não tem como a gente se manifestar de uma maneira que a nossa vontade ela seja explícita. Muitas vezes as circunstâncias, o local onde nós estamos colocado, toda a nossa volta ali que nos envolve, ela faz com que a gente não consiga realmente almejar muitas coisas que muitas vezes nós queremos. Mas isso é providencial, é tudo para o nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, mesmo as nossas escolhas erradas. Quando nós fazemos uma escolha errada, nós vamos refletir futuramente, vamos analisar e aí nós vamos entender que aquilo ali não deu certo pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, mas nós podemos fazer diferente e muitas vezes nós trilhamos um caminho que ele não é aquele que vai nos levar a um progresso espiritual. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos a intuição, todos nós temos intuição, todos. Mas muitas vezes nós não usamos o discernimento para entender que aquilo muitas vezes não é benéfico para nós.
e a gente acaba caindo. Mas é uma experiência. Tudo é uma experiência na nossa vida. Tudo vai fazer com que a gente progrida de uma certa forma. E aqui embaixo, ó, a doutrina da reencarnação fundamenta a esperança, fortalece a coragem diante das próprias imperfeições e assegura que nenhuma experiência adquirida tardiamente se perca, pois poderá ser aproveitada em novas existências. Olha como que Deus é bom para nós. Olha como que a doutrina espírita é esclarecedora. Então, ó, em cima fala do arrependimento, que muitas vezes um arrependimento ele vai ser benéfico para nós. Mas um arrependimento não vai fazer com que nós deixemos de resolver problemas mal resolvidos. As nossas fraquezas, as nossas falhas, nós vamos ter que sanar de alguma forma. O arrependimento já é um sinal de progresso. Então não adianta, a hora que eu ver que o meu corpo físico ele não corresponde mais aos meus anseios, eu me arrepender, ficar pedindo perdão, vai melhorar, vai amenizar, porque eu já reconheci. Só que eu vou ter que reparar de alguma forma. Como que eu vou reparar esse erro? Reencarnando. Aonde eu vou reencarnar? No meio em que eu cometi esses erros, no meio das pessoas que eu prejudiquei, para mim poder, de alguma forma, restituir aquilo que eu tirei. Muitas vezes, quando nós somos roubados, nós achamos que nós somos roubados, mas muitas vezes, aquilo ali nós cometemos numa outra situação, numa outra época. Então, tem gente que ele é roubado direto. Ele está sempre sendo vítima de roubo. Às vezes uma pessoa, ele mora do lado da outra. A casa dele é assaltada 4, 5 vezes e o outro não é assaltado. Tem uma razão de ser. Nós devemos prevenir. Olha que Jesus fala, sede manso, mas sede prudente. Nós devemos fazer de tudo para conservar aquilo que nós temos, de material também. Mas, muitas vezes, com todas as cautelas, com todas as precauções, ainda acontecem as coisas negativas para nós. Por quê? Ninguém paga aquilo que não merece. Sempre tem uma razão. Não existe inocentes na Terra. Não existe. Por quê? Porque nós estamos num plano de evolução. A Terra ainda é um planeta atrasado. Nós temos muitas coisas para resgatar. Nós vamos ver durante essa leitura, que provavelmente vai dar 3 reuniões, como que funciona a nossa vida através da nossa evolução espiritual. Quando nós evoluímos, quando nós começamos a entender a parte espiritual, nós não sofremos por ninharias, por pequenas coisas. Enquanto nós estiver sofrendo por pequenas coisas, estiver valorizando pequenas coisas, nós estamos muito atrasados. O nosso sofrimento é muito grande. A partir do momento que nós começamos a desvalorizar aquilo que é supérfluo, muitas vezes nós compramos alguma coisa de enfeite para casa. Vamos falar isso daí. Aí aquilo quebra. Nós ficamos sem dormir. E aquilo não valia nada, só estava em cima de uma mesa, em cima de um criado, em algum lugar. Aquilo não tem nem utilidade. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Pode viver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Olha que lindo que é para nós, né? Então, vendo aqui, nós estamos vendo que a Terra, né, ainda é muito atrasada. Agora, nós vamos ver numa pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho que provavelmente nós até já lemos ela, que a nossa vida não começa na Terra, exceção de alguns. A maior parte nós não somos daqui. Eu tinha muito problema obsessivo à noite quando eu ia dormir. Eu ainda tenho. Eu sou muito perturbado. Eu tenho uma perturbação implacável. Porque eu sei da minha vida e eu sei que eu não sou grande coisa. Estou tentando melhorar. Eu estou falando para nós a título de experiência. Quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Por exemplo, eu tenho um drama de consciência. Se eu faço alguma coisa para alguém e eu acho que ofendi aquela pessoa, eu não durmo. Aí eu comecei a fazer um exercício que todos nós podemos fazer. Sofrer às vezes por causa de um carro, sofrer às vezes por causa de qualquer coisa material. Quando eu vou dormir, a primeira coisa que eu faço, primeiro eu peço a Deus, agradeço por eu estar ali, por eu ter um teto, e depois eu penso o seguinte: eu não sou daqui, eu não sou.
Então, agora é a hora de eu descansar. Eu não sou daqui. Então, eu não vou sofrer por problemas daqui. Eu vou deixar se alguma coisa eu tiver que resolver amanhã ou depois, mas eu não sou daqui. Eu preciso lembrar que eu não sou daqui. E aí, graças a Deus, às vezes demora uma meia hora ainda para me dormir, mas eu consigo dormir. Eu sou de dormir muito pouco, mas quando eu durmo muito bem. Poucas horas, mas muito bem. Porque eu passei a fazer esse exercício. Então, quando nós estivermos bitolados em alguma coisa que nós achamos que aquilo está prejudicando muito, vamos lembrar que nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra, mas nós não vamos ficar aqui. Pode demorar muito, mas nós vamos sair da Terra. Nós vamos sair desse planeta e vamos para um planeta melhor, como nós vamos ver durante a leitura dessas semanas que nós vamos ler. Mas a gente adquirindo essa consciência de que a coisa funciona dessa forma, e a gente conseguir se desprender de determinadas situações, porque muitas vezes você fica preso a ela por você não quer ser considerado, ser humilhado, se humilhar por conta de um perdão que você pode realizar ali, um esquecimento daquele problema, olhar para ele de uma forma que é um acidente, uma coisa que acontece e vamos para outra, vamos conquistar de novo, né? Vamos seguir em frente e tal. Eu passei a fazer esse exercício. Então, como a gente tem negócio na vida, a gente está sujeito a 1000 problemas. E se a gente for dar atenção para todos os desastres que a gente tem na nossa trajetória aí, a gente se acaba. E quando eu passei a ter esse olhar um pouco mais suave sobre essa situação, falar assim, melhorou. Mas todo dia eu acordo com vontade de fazer de novo. Não fico lá sofrendo, chorando, pensando naquele que me deu um tombo, naquele outro que não deu certo, naquele prejuízo que eu tomei, porque eu tomei um prejuízo. Então, são coisas que a gente precisa olhar de uma maneira diferente, porque são elas que acabam conosco. É verdade. Então, é um exercício que nós devemos fazer. Ninguém quer tomar prejuízo. E nós estamos aqui para progredir materialmente também. A doutrina espírita não prega miséria, nós sempre falamos isso. Um empresário daqui de Americana que desencarnou recentemente, com muita grana ele frequentava com a gente no hospital. Um médium excelente, até um pouco mais novo do que eu, ele desencarnou um pouco mais novo que eu. Aí o que acontece? Ele de repente sumiu das nossas reuniões, Aí um dia eu encontrei ele, eu falei, fulano, mas você não voltou lá mais? Ele falou, espírita não ganha dinheiro. Se eu continuasse lá, vocês estavam pondo na minha cabeça que não era para mim ganhar dinheiro. Eu nasci para ganhar dinheiro. Eu falei, tudo bem então. Eu falei, mas o espiritismo não prega isso daí não. O espiritismo prega o progresso e o compartilhamento. Aquilo que você tem, se você puder ajudar alguém, você tem que ajudar alguém. Porque quando você for desencarnar, você não vai levar nada junto. E não vai ter ninguém nem para fazer oração para você. Porque às vezes a pessoa ele é tão ruim, principalmente quando ele tem muito subordinado, que ninguém gosta dele, todo mundo tem raiva dele. Então vocês imaginam a energia negativa que essa pessoa pega. Deus é tão bom que a gente nunca pensa que vai desencarnar. A gente sempre pensa que a gente vai ficar muito tempo aqui, muito tempo. Um amigo meu, ele era um médium de excelentes qualidades, mas ele não recebia a entidade estava em cima dele, não recebia. Eu comentei com ele um dia, você precisa receber. Ele falou, eu só vou receber quando o espírito, meu guia, chegar e falar, você tem que receber. Eu falei, você vai morrer e não vai receber. E não é que o cara ficou doente e morreu rapidinho, então aí não recebeu nenhum espírito. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade. O Chico Xavier dizia o seguinte, que ele estava tendo uma moratória porque ele trabalhava usando o corpo dele a benefício dos irmãos desencarnados. E muitas vezes nós não damos uma bala para ninguém, nem um aperto de mão. E aí as consequências vêm depois. Nós somos frágeis. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Olha que dureza, né? Então, quando a gente realmente entender a mensagem espiritual, nós vamos tentar ser um pouco melhor. Olha só, podemos reaparecer sobre a Terra várias vezes. Olha para vocês verem, a nossa trajetória, todos nós. Se a gente começar a analisar, nós vamos ver que realmente nós temos uma experiência, nós temos uma história. E a nossa história é muito bonita.
apesar das falhas, das fraquezas. Por isso que nós chegamos na doutrina espírita. Só chega na doutrina espírita quem tem um passado que pode ser transparente. A partir do momento que nós aceitamos a doutrina espírita, nós começamos a pôr para fora o nosso interior. Nós começamos a sentir essa energia que só a parte espiritual pode trazer para nós. Nenhuma outra. O físico é só um acessório. Olha, o que manda é o que está aqui dentro. Isso é que manda. Isso é que vai fazer a diferença para nós. E nós queremos, nós estamos aqui. É Jesus na nossa vida. E olha só aqui, ó, a gente voltar a habitar a terra, né? É uma necessidade? Não. Mas se a gente não progrediu, aí sempre eu lembro do Chico Xavier, que ele falou que Hitler vai ficar 1000 anos num planeta atrasado. Aí nós vamos lembrar de Mozart, que está no planeta Júpiter, que já é um planeta mais evoluído espiritualmente. E olha só que coisa interessante. Muitas vezes a gente acha que esses planetas são estéreis. São estéreis porque o que nós conhecemos é isso que nos envolve. Até no Livro dos Espíritos dizem, quando fala de paisagem, quando fala de música, de que música falais? Da vossa música medíocre. Não conheceis a música sublime, a música divina. Olha o que o Emmanuel fala para nós num livro muito interessante. O homem foi muito engenhoso pintando o inferno, mas ainda não pôde antever as alegrias do céu. Falando de planos, porque nós sabemos que céu e inferno são alegoria. Está dentro de cada um de nós. São espaços. Então, nós não conhecemos ainda a sublimidade que nos espera. Mas nós vamos chegar lá. Vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos lembrar que tem sempre alguém velando por nós. Sempre tem alguém velando por nós. Porque Deus é amoroso. Aqui está dizendo que um pai sempre deixa o caminho aberto para os seus filhos. Vamos focar naquilo que nos incomoda, que nós vamos receber com certeza. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana: Encarnação nos diferentes mundos, parte 2. Só agradecer mesmo, agradecer a tolerância de vocês, né? Mas nós estamos aqui realmente para acertarmos. Eu lembro muito do livro do Chico Xavier e lembro muito de Jesus também. Jesus é fascinante, né? É a nossa vida realmente. E Jesus diz o quê? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho, falando para nós, enquanto nós estamos aqui, para a gente ir ajustando as coisas que muitas vezes nos incomodam, não esquecendo que nós temos reencarnação, por isso que nós temos diferença. Então, se a gente tem alguma diferença com alguém, vamos pedir perdão, mesmo que a pessoa não queira nos perdoar, o problema é dela. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos lúcidos, que a gente possa assimilar isso para a nossa vida. Vamos usar tudo aquilo que a gente tem da melhor maneira possível. Então, eu sou um cara feliz, graças a Deus. Dentro dos limites meus, eu tenho meus problemas, mas eu agradeço muito. Gente, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. A gente agradece, viu? Não há, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. O universo sempre existiu, possui em si o seu princípio de força, de movimento. Traz consigo o seu fito. O universo renova-se incessantemente em suas partes. No conjunto, é eterno. Leon Denis, em Depois da Morte.